Você já ouviu falar em cooktop, né? Mas se eu te dissesse que tem um modelo que é mais seguro, mais bonito, cozinha mais rápido e que nem usa fogo? Que bruxaria é essa, Ralph? Não é feitiçaria, é tecnologia, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui do cooktop de indução. Você vai saber todas as vantagens e desvantagens para ver se vale a pena ou não colocar aí na sua casa, na sua cozinha. Fala pessoal, tudo bom? A cozinha com certeza é um dos locais que mais tem equipamentos, eletrodomésticos, né? E acaba sendo um local que a gente tem muita dúvida e também um dos mais difíceis de projetar, de colocar tudo que a gente precisa ali dentro. E hoje eu vou te mostrar tudo sobre um cooktop aqui um pouquinho mais tecnológico, que é chamado aí de cooktop de indução ou fogão de indução por algumas pessoas. Vou te mostrar as vantagens e desvantagens para você ver se vale a pena ou vai ser uma furada aí para sua casa. Mas antes, por favor, não se esqueça de deixar um joinha aqui embaixo, um like, isso ajuda muito o nosso trabalho, incentiva a gente a continuar fazendo vídeo toda semana, sem falar que a sua interação no vídeo faz esse conteúdo chegar para mais pessoas no YouTube, pra gente ajudar mais pessoas também a entenderem do assunto. E também se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda para fazer o nosso canal crescer, te agradeço de verdade, tá? Mas vamos lá, pessoal, com a evolução das tecnologias, a cozinha, cada tempo que passa, ela vai mudando, até mesmo pra gente ter mais facilidade, mais comodidade, e o cooktop é um desses elementos. Antigamente se utilizava muito só o fogão de piso, aquele convencional, onde você tem ali fogão e forno juntos. E muita gente até hoje prefere utilizá-los, tá? Só que o cooktop acabou chegando e trazendo mais comodidade. Por quê? Porque você acaba não precisando ter o forno exatamente embaixo ali do local onde você está cozinhando. Com isso você consegue botar o seu forno em algum outro armário ou até mesmo numa torre quente, para você poder colocar ela numa altura um pouquinho mais alta. Geralmente esse forno, ele trabalha ali numa altura do chão até o eixo dele, em torno de 90 a 97 centímetros, o que facilita muito para quem usa muito forno, não tem que ficar baixando para ficar pegando as coisas. Ai, Ralph, nem me fala, eu tenho uma hérnia de disco aqui que só de falar isso aí já dói. Pois é, e eu já falei de torre quente também e de forno, que eu vou deixar esses dois vídeos aqui em cima e aqui embaixo na descrição se você quiser ver depois. E muita gente tem optado pelo cooktop também, pelo fato de você conseguir ter uma bancada mais longa, né? Isso faz até a sua cozinha parecer maior e não ter, por exemplo, aquela interrupção que geralmente você tinha quando você coloca ali um fogão de piso. Sem falar naquele trabalhinho chato que às vezes a gente tem de ficar limpando embaixo do fogão, né? Com o cooktop você tem armário ali que já facilita isso. Também tem opções de você colocar um fogão que seja de embutir, que também é possível colocar em ilha, em penínsulas e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nesses modelos porque eu já fiz um vídeo só sobre isso, tá? Então tá aqui em cima e aqui embaixo sobre fogão, fogão de embutir, cooktop e tudo mais. Mas o fato é que existem três tipos de cooktops que você vai encontrar no mercado. Tem os modelos a gás, tem os modelos elétricos e tem os modelos que a gente vai se aprofundar hoje, que são os de indução. Vou conseguir fazer o meu miojo com ele, Ralph? Vai! Ah, então tá bom, pode continuar o vídeo então. Então tá bom, tá. Desses três modelos aí, pessoal, o de indução, ele também é um cooktop elétrico, porque ele funciona com eletricidade, mas ele é diferente do cooktop elétrico convencional. Esses aí vitrocerâmicos, sabe? Ele possui uma resistência elétrica ali dentro. E ele vai aquecendo, e ao aquecer, ele fica até avermelhado ali dentro, ele vai aquecendo o vidro que tá ali em cima para você colocar a panela. Então se você tocar, por exemplo, essa superfície do cooktop elétrico, você vai ver realmente que tá bem quente, você vai se queimar. Já o cooktop de indução, ele é diferente, ele não aquece ali na superfície dele, ele faz com que o calor aconteça só em cima da sua panela. Esse calor acontece por causa de um campo magnético. Então se você ligar o seu cooktop de indução sem panela nenhuma ali em cima e colocar a mão ali, não vai estar nem um pouquinho quente. Eu não, sou doido, vou botar minha mão ali? Pode ficar tranquilo, jovem gafanhoto. Como é que acontece isso? Quando ele é ligado, ele só aquece, por exemplo, as panelas de um determinado tipo de material específico, que eu já vou falar para você daqui a pouquinho. Ele tem esse nome de cooktop de indução porque ele induz as moléculas do fundo da sua panela a se movimentarem, de maneira que esse calor só gera realmente na sua panela e não no cooktop. Porém, se você depois de utilizar a sua panela, tirar ela ali do seu cooktop e botar a mão ali na boca, né, onde ele acabou de ser preparado o alimento, vai estar mais quente sim, mas não pelo calor do cooktop, sim só da panela. É como se você tivesse pegado essa panela muito quente e colocado em cima de uma bancada. Depois que você tira e bota a mão ali em cima, ela fica mais aquecida, não é? Pois é exatamente a mesma coisa. Só que no cooktop de indução é tão legal, ele é tão moderno, que ele te avisa quando essa boca do cooktop está mais aquecida depois de você ter tirado uma panela, para mostrar que aquele local ainda está meio quente. Ele não fica quente igual um cooktop elétrico ou até mesmo um fogo. Você não vai se queimar da mesma forma. Mas ele é tão inteligente que ele te avisa, né? Porque querendo ou não, pessoal, esse cooktop de indução ele é muito discreto. Ele nada mais é do que um tampo de vidro que você tem em cima da sua bancada. Vai que você tem ali, por exemplo, uma bancada preta e você colocou esse cooktop ali em cima. Tem modelos até que são brancos também, que você pode colocar em cima de uma bancada branca. Vai que você acaba se esquecendo, bota a mão, alguma coisa do tipo. Por isso que ele avisa para você por questões de segurança também. Por essas e outras, pessoal, que esse tipo de cooktop
cooktop ele é muito seguro, principalmente se você tem criança dentro de casa, tá? Agora, tem uma coisa meio chata nesse cooktop. Você não pode utilizar qualquer tipo de panela ali em cima. Isso mesmo, ela precisa ser compatível com esse tipo de fogão, com esse tipo de cooktop, por questões desse campo magnético que eu falei pra vocês. Quando você comprar uma panela, você tem que olhar se ela tem ali aquele símbolozinho para ver se ela é compatível ou não com esse tipo de cooktop, por conta dessas trocas eletromagnéticas que eu te falei. Então, quais são os tipos de panela que elas não funcionam, por exemplo, dentro de um cooktop de indução? Panelas feitas de barro, panelas feitas de vidro, panelas cerâmicas ou de alumínio. Então, se você tem esse tipo de panela aí, não tem jeito, você vai ter que comprar outras realmente que sejam compatíveis com esse cooktop. Agora, quais são os modelos que são compatíveis com o modelo de indução? São panelas de ferro fundido, panelas aí com fundo triplo ou até mesmo de aço inox, ou seja, materiais que são magnéticos. Uma dica legal para você saber se as suas panelas vão ser compatíveis com esse tipo de cooktop é você pegar um ímã e colocar na parte de baixo da sua panela. Se grudar, é porque realmente ele é compatível. Se não grudar, é porque não tem jeito, você vai ter que comprar outra panela mesmo. E o fundo dessas panelas, pessoal, precisam ser planos, tá? Essas panelas que têm um fundo um pouquinho mais arredondado também não vão funcionar nesse tipo de cooktop. E no cooktop de indução, assim como no a gás, você tem aquelas bocas que são maiores, né? Ou tremps, que algumas pessoas preferem chamar. Nesse caso aqui, pessoal, se você tem uma tremp dessa ou uma boca muito grande e você coloca uma panela pequenininha ali no meio, ela não vai funcionar tão bem assim. Agora, se você tem uma panela muito grande numa boca pequenininha, aí ela funciona normalmente, só que aí o calor vai ficar muito localizado ali, assim como num cooktop do convencional. Existem também alguns tapetinhos ou almofadas, né, feitas de silicone que você pode colocar em cima dessas bocas para aumentar a aderência da sua panela, para ela não ter risco de ficar escorregando, já que a gente está falando de uma superfície lisa. E é bom dizer também que já existem cooktops hoje em dia que são híbridos. Você tem ali, por exemplo, a boca que é de indução e você tem outras que são feitas a gás. Isso vai ser legal porque daqui a pouquinho eu vou te falar de algumas vantagens e desvantagens e você vai ver que isso realmente pode valer a pena para você. Outra característica muito legal aí desses modelos de indução é que eles podem fazer o cozimento, né, do alimento de forma muito mais rápida do que um cooktop ou fogão a gás, o que facilita muito no dia a dia na hora de você fazer a sua comida. E é legal que no painel você consegue fazer a regulagem dessa temperatura em números, né, o que te facilita até ter um controle maior em relação a essa temperatura, porque no cooktop a gás, às vezes você tem que fazer essa regulagenzinha, né, no botão, que nem sempre você teria tanto controle assim numérico mesmo, né, quanto você tem no cooktop com indução. E aí você consegue aumentar a intensidade ou diminuir a potência ali de acordo com o que você precisa para cada uma das bocas. É legal que eles têm uma função ali que dá até mesmo para você botar uma temperatura mais alta do que essas da regulagem que eu falei para vocês, para algum cozimento que é mais rápido. E assim que você coloca nessa função, ele faz um leve chiadinho, que é por conta da alta frequência desse campo eletromagnético que está sendo induzido na sua panela. Não tem nada de errado não. Você também pode utilizar uma função que tem no cooktop de indução, que é o timer, que basicamente é você programar ali o preparo do seu alimento. No final, né, do tempo que você colocar, ele vai apitar para te avisar e ele vai desligar automaticamente. Tem modelos de indução que você tem uma função que é muito legal também, que é para você manter o seu alimento aquecido. Vamos dizer que você fez ali um happy hour, alguma coisa na sua casa, que as pessoas estão indo até o cooktop lá para ficar se servindo e colocar o alimento no prato. Com essa função, você não vai queimar o alimento e vai manter ele quentinho por mais tempo. Ele também tem algumas funções de segurança que são muito interessantes. Uma delas é por questões de derramamento. Vai que você fez algum alimento que foi borbulhando e transbordou no seu cooktop. Assim que cai na superfície dele, ele começa a apitar para te avisar e ele desliga para evitar, né, que tenha mais sujeira. Outra função muito legal de segurança que o cooktop de indução tem é um travamento ali do seu painel. Já que é um painel touch, ele consegue travar todas as funções ali do que você acabou de programar, para evitar que uma criança, ao botar a mão ali, acabe desconfigurando, ou você e outra pessoa mesmo que acabe esbarrando ali sem querer. Você também pode colocar esse cooktop de indução em vários tipos de bancada, pessoal. Pode ser de pedra de modo geral, né, como granito, quartzo, quartzito, pode ser ali um porcelanato, madeira, cimento queimado, enfim. Só que a instalação dele costuma ser um pouquinho mais enjoada, tá? Porque mesmo sendo um modelo elétrico, você não pluga ele numa tomada igual você faz num cooktop elétrico convencional. Você precisa ter um fio para ele que sai dele e vai direto para um disjuntor específico, que caso ocorra algum tipo de sobrecarga, alguma coisa assim, ele vai desarmar. Geralmente aí esses modelos de uma boca só, ele tem 127 volts. E acima de uma boca, todos esses cooktops costumam ter 220 volts. Então vê isso direitinho aí, pede ajuda pro seu eletricista para ele poder te ajudar nessa instalação, porque ela é um pouquinho mais complexa mesmo. Vamos agora começar a falar de algumas vantagens e desvantagens, até para eu continuar fazendo algumas dessas comparações para
para você ver se vale a pena ou não colocar esse tipo de cooktop na sua casa. Começando com as vantagens. Primeiro de tudo, né, pessoal, a parte estética. Não dá para negar que o cooktop de indução ele é muito bonito, ele é bem discreto, deixa ali a sua cozinha muito mais clean, muito mais moderna, ele é muito mais imperceptível em cima da sua bancada, que basicamente é um tampo de vidro, né? E tem modelos que você pode colocar até da mesma cor da sua bancada, por exemplo, um preto, um branco, que fica bem legal. Com esse tipo de cooktop, você também pode colocar uma coifa que é bem discreta, aquela coifa de bancada, sabe como é que é? Pois é, ela fica embutida e quando você liga, ela levanta, mais ou menos ali uns 40 centímetros, tá? Isso é muito legal quando você não quer ter aquela coifa grandona ali obstruindo a visão de dentro da sua cozinha, principalmente numa cozinha integrada com sala. É muito utilizado, por exemplo, em ilhas ou até mesmo quando você tem um pé direito muito alto e você não quer colocar aquela coifa tão grandona na sua decoração. Só toma cuidado que geralmente essa coifa ali tem mais ou menos uns 10 centímetros, né? Então você tem que calcular ali a largura da coifa mais o seu cooktop, que talvez você tenha que ter uma bancada um pouquinho mais larga, alguns centímetros. O que pode te limitar um pouco é que a instalação dela geralmente passa pelo seu piso ou mesmo pelo forro do andar de baixo. Então às vezes você mora em um apartamento, vai te dificultar um pouco fazer esse tipo de coisa, mas não se preocupa que essa coifa também de bancada tem a função de depurador, então vai te atender de qualquer forma, tá? Mas é bom dizer que esse tipo de coifa não deve ser utilizado em cooktop a gás, por exemplo, porque tem risco dele absorver a chama. Outra grande vantagem do cooktop de indução, pessoal, é a questão da segurança que eu falei para vocês. Tanto para você aí que tem uma criança em casa para evitar queimaduras, aquela coisa toda, como também essas funções todas que eu falei para você agora, dele te avisar quando tem algum derramamento, alguma coisa, travar o painel, enfim. Outra grande vantagem é a questão da limpeza, né? Porque como você não tem ali as trempas igual um cooktop a gás, você não tem que ficar desmontando tudo na hora de limpar o fogão, que vamos combinar, às vezes é bem chato. Ai, fala não, às vezes eu até desanimo de cozinhar só de pensar que tem que limpar o fogão. E preguiça, sou. Mas não é, ué? Mais uma vantagem é que ele cozinha muito mais rápido que um cooktop a gás. E também pelo fato dele não utilizar gás, né? Você não tem que se preocupar onde tem que colocar o botijão. E muitas vezes você tem um terreno muito pequenininho, você não conseguiu fazer, por exemplo, uma casinha de gás ali no seu quintal, fora que não tem nenhum risco de vazamento ou de explosão, tá? E se você usa botijão de gás, pelo amor de Deus, não me coloca ele dentro de armário, dentro da sua casa de jeito nenhum, tá? É sempre um local externo. E se você mora num apartamento muito antigo, que não tem gás encanado, o ideal é que esse botijão sempre fique, por exemplo, numa área de serviço, num local aberto, que de preferência você tem uma janela ali, ou que fique sempre aberta, ou que seja naquele modelo tipo veneziana, tá entrando circulação de ar ali o tempo todo. Vamos começar agora a falar das desvantagens. E a primeira delas é o fato dele utilizar o quê? Só eletricidade para funcionar. Então, se faltar luz na sua casa, você acaba não conseguindo acender o seu cooktop. Imagina só você tá lá fazendo o seu miojinho e de repente acaba a luz. Ah não, Ralph, isso não, ainda mais o sabor galinha caipira de jeito nenhum. Pois é, uma opção que você tem é colocar esses modelos híbridos que eu falei para você mais cedo, lembra? Que tem lá, por exemplo, a boca da indução e tem também ali a parte que tem o gás. Nesse caso, você tem as vantagens do cooktop de indução, mas acaba eliminando essa desvantagem que eu acabei de falar. Outra desvantagem é que ele vai gastar mais luz do que você gastaria com gás, sim. Não é uma diferença tão grande assim, tá, pessoal? Mas é importante que eu diga isso aqui para vocês. E como eu falei para vocês, ele também tem uma instalação um pouco mais complexa. Você precisa da ajuda de um eletricista aí para não fazer besteira. Mais uma desvantagem é a questão das panelas, que eu já falei para vocês. Ela tem ali modelos muito específicos que funcionam nesse tipo de cooktop. Então, se você não tem nenhuma panela que vá funcionar nesse tipo de cooktop, você vai ter que comprar panelas novas, que também não costumam ser muito baratinhas não, tá? É bom dizer. Para finalizar aqui, nas desvantagens, a gente tem que falar do preço, né, pessoal? Como é um equipamento muito tecnológico, ele realmente é bem mais salgado do que um cooktop a gás, podendo ser aí 4 até 6 vezes mais caro, para você ter ideia. Ô, não! Pois é, por isso que você tem que colocar numa balança todas essas vantagens e desvantagens que eu citei aqui hoje, né? A parte boa, que você tem aí toda essa praticidade, facilidade para limpar, agilidade para cozinhar, e tem as desvantagens desses custos. Só depois que você colocar nessa balança que você vai ver se vale a pena para você ou não. Eu acho que vale a pena, mas aí vai muito de cada um. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou do cooktop de indução? Você achou que vale a pena ou para você seria uma furada? E você que já tem esse modelo aí na sua casa, deixa aqui nos comentários para você dividir a sua experiência com a galera, porque com certeza você vai estar ajudando pessoas que estão pesquisando sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de deixar um joinha não, tá? Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se inscreve no canal também para ajudar o nosso canal a crescer. E lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!